As risadas, Josué. E aí, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, meu povo? Povão. As risadinhas de Josué, coisa mais gostosa. Você que tá aí com a gente, dá o like, compartilha aí esse vídeo. Olha quem é que chegou. Olha quem é que chegou, gente. Olha quem é que chegou para alegrar ainda mais a noite do papai. É, mano. Você tava. Você tava sorrindo agora. Você tava sorrindo, tava. E aí, vocês estão bem? Tá tudo bem por aí? Josué aqui com a gente, dando uma boa noite para todo mundo, olhando para a câmera, falando boa noite, gente. Boa noite, gente. Gente, tá tudo bem aí? A gente vai falar hoje sobre 1 João 3 e 1 João 4, né? Os capítulos que ficaram faltantes. Faltantes não, a sequência, né? Das lives que a gente está fazendo. Essa é a live 108. Então você que tá até hoje, você tá de parabéns, né? De estar aí com a gente e tudo mais. E vamos lá. Né? Vamos falar hoje sobre filhos de Deus. Olha, falar de filhos com Josué. Josué aqui um pouquinho. Vamos ver se ele fica um pouquinho com a gente. Né? E aí a gente vai finalizar aí o capítulo 2 e já entrar também no capítulo 3, tá bom? Capítulo 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, se você pratica a justiça, né, naquele grande dia, você irá encontrar com o Senhor. E nós aprendemos, né, ontem sobre anticristos, né, não somente só sobre o anticristo, mas o anticristo também que vai vir. Aprendemos também sobre Jesus, que é o nosso advogado, né, sobre Deus, que é luz e nele não as trevas, o poder da confissão e o perdão também de pecados, né, que o poder do perdão que há em perdoar pecados. Né? Então a gente continua essa caminhada aqui falando hoje de filhos de Deus e também vamos entrar a respeito de falar de filhos do diabo. Eu já fiz até uma live a respeito disso, né? Tem até o tema da live é o diabo tem filho e aí a gente vê que aquele que mente, né, ele é filho do diabo porque ele tem a característica do seu pai. Então aqui a gente também vê a característica de quem é de Deus, de uma pessoa que é de Deus. E a característica dela é o que? É justiça. Né? Então aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Aquele que ama a justiça e a pratica é nascido de Deus. E a gente entra no capítulo 3, né, dizendo, vejam com grande amor o Pai nos tem concedido ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Hoje nós somos filhos de Deus por conta do sacrifício de Jesus, por conta do sacrifício de Cristo, nós somos chamados filhos de Deus. Né? Ele tá de boa, deixa ele aqui. Deixa ele aqui. Eu tô fazendo comida. Né? Então, se nós conhecemos a Deus, se nós falamos que nós conhecemos a Deus, né, a gente deve sim manifestar aquilo que Ele é. Né? Se somos filhos, a gente deve manifestar aquilo que nós somos. Né? Porque aquilo que nós somos é que vai revelar, as nossas atitudes é que vão revelar quem realmente nós somos. Se nós somos filhos de Deus ou se nós somos filhos do diabo. E agora, 1 João aqui está dizendo, né? João está escrevendo e está dizendo, olha, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Né? E no versículo 2 ele vai continuar, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele,
porque haveremos de vê-lo como ele é. Então um dia a gente vai ver como Cristo é, né? De fato como ele é, a sua glória, aquela glória que foi manifesta também no monte da transladação. Transladação não, da transfiguração, gente, da transfiguração. Transladar é tirar de um lugar para o outro. E ele está falando aqui, ó, e todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conhece. Isso aqui já tira aquele mito, né, das pessoas dizer que a carne é fraca, que não sei o quê. Sempre existe uma desculpa para quem gosta de andar no pecado. Né? A desculpa é porque o pastor me traiu, é porque minha mulher me traiu, ou o meu amigo me traiu, então eu tenho o direito de trair. Calma, filho. Oxi. Então eu tenho esse direito. E não é isso. A Bíblia está dizendo que aquele que peca, que continua pecando, né, ele não conheceu, não viu a Deus, não conhece a Deus. Porque Deus, ele não... Ele é contra o pecado. Né? Se tem algo que afasta a gente de Deus, é o nosso pecado. Né? Nosso pecado é ele que afasta a gente de Deus. Então, quem vive pecando, quem vive uma vida aí promíscua de pecados, então, essa pessoa ela não conheceu ainda a Deus. Né? Daiane, pega ele aqui, por favor. E a gente vai ver agora os filhos de Deus e os filhos também do diabo. Né? Os filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou. Já já você volta, meu amor. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Olha só o peso que ele está trazendo aqui. O mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. Por que ele está falando isso? Porque o amor é um mandamento. O amor é um mandamento, o amor é algo que Jesus ele fez na terra e ele fez com excelência. E ele está dizendo aqui, ó, agora sim é manifesto o Filho de Deus e os filhos do diabo. Porque os filhos de Deus eles não vivem como filho do diabo. Então existe sim separação. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Não tem meio termo. Ah, mas essa palavra é dura demais. É exatamente isso que João está trazendo a nós. Né? Essa dureza aí. Porque o nosso coração é duro. E o pecado, não existe brincadeira com o pecado. Tanto que a Bíblia fala para fugir. Para você nem ficar perto. Porque sabe que se você ficar perto, se você der lugar, você vai cair. Então a Bíblia fala, fugir da aparência do mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu posso trazer o exemplo aqui de José. Imagina se José ficasse de gracinha com a mulher de Potifar. Imagina se naquela época que tivesse o WhatsApp. Ah, manda aí um nudes, manda aí uma fotinha, manda aí não sei o que, manda não sei o que. E se ele ficasse de gracinha? Né? Não, a Bíblia diz que ele fugiu. Ele fugiu mesmo que a capa dele ficou, mas ele fugiu, ele não adulterou, né? Mas ele fugiu e aí o que aconteceu? Aí a mulher viu um ponto de estratégia para usar contra José. E também ele não se defendeu, né? Luiz está aí, Daiane também está aí, um beijo para vocês, boa noite para vocês aí, né? Então o pecado é isso. O pecado ou você some, né? Ou você foge mesmo,
Ou você confessa, ou você confessa. Eu prefiro confessar pensamento do que confessar pecado. Eu prefiro chegar em alguém e falar, ó, tô pensando nisso, quero pecar, me ajuda, tô sem força, do que confessar pecado. Né? É melhor você confessar pensamento do que você confessar pecado. Porque o pecado ele tem uma consequência muito grotesca na vida de um filho de Deus. Né? Porque ele faz essa separação. Além dele separar pessoas, né? Além dele separar pessoas, eles separam a gente também de Deus. Então nós temos que saber essa diferença aí dos filhos de Deus, da manifestação dos filhos de Deus e da manifestação também dos filhos do diabo, tá bom? E agora a gente vai falar a respeito do amor, no versículo 11, capítulo 3 de 1 João. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Foi essa mensagem que Jesus ele pregou desde sempre, né? E agora ele dá um exemplo aqui de Caim. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Então ele está trazendo aqui o exemplo de dois irmãos. Lá no jardim, olha só o exemplo que ele traz. Ele vai lá para o jardim pegar um exemplo de quem é filho de Deus e de quem é aquele que é filho do maligno, né? Filho do diabo. E por que matou o seu irmão? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Por quê? Porque Abel trouxe o melhor que ele tinha. Abel trouxe da sua riqueza o melhor que ele possuía. E Caim não. Caim trouxe daquilo que estava lá, né? Ele arrancou a primeira coisa que ele viu e aí ele trouxe. Só que Deus se atentou mais para a oferta de Abel. E aí Caim, né, como a Bíblia diz aqui, por que ele matou? Porque as suas obras eram más. E até mesmo o próprio Deus chegou nele e falou, Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. Mas o seu coração ele já estava dominado pela sede de matar o seu irmão, né? Então o seu coração falou mais alto. Por isso ele foi chamado também de filho do maligno, né? E ele continua no versículo 13. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Se você estiver anotando aí, escreve isso aqui. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Cristo, ou o amor de Deus? Filhinho, não amemos de palavras, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Fato e verdade. O amor ele não pode ser fingido. O amor ele não pode ser fingido. O amor ele tem que ser de fato e verdade. O Luiz perguntou, tem um monte de assassino na igreja? Com certeza. Não só nas igrejas, mas também nos presídios, mas também solto por aí, nas ruas, dentro das casas, em todo lugar. Tem muitos assassinos aí que estão matando seus irmãos porque os odeiam. Eu já há muito tempo já fui um assassino, né? Já matei meu pai, já matei meus irmãos, já matei um monte de gente aí, né? Porque eu não amava. E meu pai foi um dos caras que eu mais matei, né? Então, mas graças a Deus hoje eu amo eles. Então, quem não ama é assassino. É isso mesmo, né? Ah, mas você está falando isso, é assassino mesmo. E João está dizendo que os assassinos não herdarão, não entrarão no reino de Deus, né? Os assassinos não terão parte. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele. Tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas.
Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Ele está falando aqui do mandamento que o próprio Cristo fez aquele resumo, né? Qual que é o grande mandamento? Ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e o teu próximo como a ti mesmo. Então o mandamento é amor, é amar, né? E quem não ama não permanece em Deus. E aquele que odeia o seu irmão é assassino. Existem muitos assassinos, assim como Luiz perguntou e também afirmou, né? Existem muitos assassinos aí à solta, né? Assassinos sem arma na mão, né? Assassino com a língua solta, com o coração despedaçado, né? Com o coração cheio de ódio. Esse é um assassino. Então, se converta, né? Se arrependa, peça a Deus a ajuda e ele com certeza vai ajudar. E no versículo 24 ele conclui aí o capítulo 3. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, nós sabemos aqui, nós podemos ver que Cristo, Deus, permanece em nós através de quem? Do seu Espírito, né? Deus permanece em nós quando nós guardamos os seus mandamentos, né? Tanto que lá em João, ou é Lucas 18, ou é João 18, ele diz a respeito disso. Aquele que guarda o meu mandamento, aquele que não guarda o meu mandamento, esse não é o meu discípulo, não pode ser o meu discípulo. E aqui também a gente sabe que se nós guardarmos os seus mandamentos, nós iremos permanecer em Deus. E Deus permanece em nós, né? E nisso conhecemos que ele permanece em nós como? Pelo Espírito que ele nos deu. Então é o Espírito que testifica que nós somos filhos de Deus e é ele também que testifica que Deus habita em nós. Tá bom? Oi, Lisandra, boa noite, Pai do Senhor, tudo bem? Joia, estamos agora em 1 João, no capítulo 4, tá bom? Você que está assistindo aí, se tiver alguma dúvida, manda aqui ó, o likezinho, manda aqui a pergunta também. Tem um aviãozinho aqui que é para ser usado. Envia esse aviãozinho aí para 5 pessoas. Né? Deixa eu usar aqui esse aviãozinho. Vou usar aqui. Deixa eu enviar aqui para a galera. Vamos aqui, vamos enviar. Parará. Enviar para o William aqui. O William está sempre aqui. Deixa eu mandar para ele. O William aqui, ó. William Santos. Prontinho. Enviei. Envia também aí, dá o like. Né? Compartilha aí dessa live. Agora a gente entrou em 1 João 4. Né? Nós estamos falando dos assassinos, dos filhos de Deus, dos filhos do diabo, aqueles que são assassinos, né? Aqueles que não amam os seus irmãos, mas os odeiam, são considerados como assassinos. Né? E agora ele fala do espírito da verdade e o espírito do erro. Existe o espírito da verdade, também existe o espírito do erro, do engano. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito, olha aí, o Espírito de Deus, o que ele faz? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Então você pode provar os espíritos, né? Você pode provar se ele é de Deus ou se não é. Porque todo espírito que professa que Jesus veio em carne e é de Deus, esse é um espírito da verdade. Aquele que não professa isso não é um espírito de Deus, é um espírito de engano. E agora ele fala até mesmo a respeito do espírito do anticristo. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo,
a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e agora já está no mundo. Ele já está, aí respondendo até algumas perguntas que fizeram ontem a respeito do anticristo. O espírito do anticristo já está no mundo. Já está no mundo. Como? Argumentando, dizendo que Jesus não veio em carne. A gente vê aí muitas e muitas pessoas usando esse argumento, dizendo que Jesus não é Deus, que não veio de Deus, não procede de Deus, que Jesus é um fantoche, folclore gospel. Então, o espírito do anticristo já está no mundo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria, e agora ele já está, né? Ó o Luiz aí. Fala aí, mano. Pode soltar as pérolas. E ele continua: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. E vencerão os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Como a gente sabe, nós não somos deste mundo, né? Nós não somos deste mundo. E também nós já vencemos o mundo pela palavra do Senhor. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. E quem não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito também do erro, do engano, que é chamado também o espírito do anticristo. Né? A gente falou ontem do anticristo, dos anticristos, né? As pessoas que fazem aí apologia, que fazem aí, quando fala anticristo, é contra Cristo. E também agora falamos do espírito do anticristo, né? Que já está entre nós. Há muitos e muitos anos ele já vem falando, vem ganhando força e cada dia mais está ganhando força, né? Você vê aí que existem várias religiões, várias pessoas que dizem que tanta coisa, tanta besteira, tanto falatório. E é essas pessoas e essas falsas doutrinas que a igreja ela tem que perseverar contra. E João está dizendo aqui, ó, vocês já venceram, vocês são maior do que o que está no mundo. Aquele que está com você é maior do que o que está no mundo. Então, por isso, vocês já venceram. Né? Vocês já venceram os falsos profetas. E também venceram o anticristo, os anticristos e também o espírito do anticristo, que já está entre nós, tá bom? E agora ele fala que Deus ele é amor. No versículo 7 ele dá essa continuidade. Amado, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama a Deus, quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Uma característica forte que você pode, se alguém perguntar quem é Deus, você já pode dizer quem é Deus. Deus, ele é amor. E nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E nós vamos ver isso aqui lá no final desse capítulo, né? Que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Foi Deus que mandou o seu Filho primeiro para morrer por nós. Então ele demonstrou esse amor primeiro a nós. Então nós devemos amar ao Senhor assim como ele nos ama. Um amor sem sacrifício, um amor com sacrifícios, um amor unigênito, um amor qual é o nome? Familiar? Não. Fraternal. É o amor fraternal que nós devemos ter. E ele continua: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Como que eu demonstro a Deus que eu amo ele? Amando a criação, amando aquilo que ele criou. Como? Pessoas, animais, a floresta, amar as coisas que Deus criou. Né? Tudo que Deus criou é bom.
Mas quando ele fez o homem, ele falou, é muito, mas muito bom. E tem gente que odeia pessoas. Olha só olha só o estado que nós estamos. Tem gente que odeia pessoas, não gosta de viver com pessoas e ama mais animais, mais um pet do que uma pessoa. Eu já vi, eu tenho certeza que você já viu também, pessoas deixando os seus, qual o nome? Mandamentos, né? Mandamentos não. Quando a pessoa morre, testamento. Pessoas que deixam seus testamentos a animais, a pets, a cão, aos cachorros, né? Aos gatos. Pessoas que deixam toda a sua fortuna, a sua riqueza para cachorro, porque não ama o ser humano. Isso é muito preocupante. Pessoas que amam mais animais do que amam as próprias pessoas, seres humanos. É muito preocupante. Então, uma forma de nós demonstrarmos que nós amamos a Deus é amar os nossos amigos, os nossos inimigos, pessoas, amar pessoas, né? E foi por isso que nós devemos também amar uns aos outros. Né? A Dai corrigiu também, ó, a herança. A pessoa deixa um testamento, deixa a herança. E aí ela coloca lá, ao meu pet Max, ao meu pet Bob, ao meu pet não sei o que lá. E deixa toda a sua fortuna, a sua herança a um animal, um pet. Né? Isso é muito, muito preocupante. E agora ele continua no versículo 12. Ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, quanto mais nós amamos, mais o amor de Deus permanece em nós. Quanto mais nós amamos pessoas, quanto mais nós importamos com pessoas, mais o amor de Deus, ele é aperfeiçoado, é manifestado em nós. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. É por isso que nós cremos com o coração e com a nossa boca a gente professa. A gente fala com a nossa boca para dar testemunho daquilo que nós confessamos, daquilo que nós amamos, daquilo que o nosso coração está cheio. Né? Não é só simplesmente, em pensamento aqui, eu aceito, Senhor, eu te aceito. Não, você tem que confessar com sua boca, para que todos vejam que você confessou o Senhor como seu Salvador. Né? E ele continua, nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Você pode até perguntar para fulano, mas fulano, por que você não deu o presente? Fulano, por que você não ama mais ciclano? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu já me magoei tanto com as pessoas, eu tenho medo de mais pessoas chegarem e me ferir. Esse medo, ele não pode existir no amor. Porque o verdadeiro amor, ele está falando de um amor verdadeiro, lança fora todo medo. Imagina se Cristo tivesse medo de ser rejeitado. Imagina se Cristo tivesse medo de ser humilhado. Imagina se Cristo tivesse medo ou temor de dar o seu corpo como libação. Imagina se Cristo tivesse algum tipo de medo no coração dele. Você acha que ele se entregaria na cruz? Não, a primeira coisa que ele fez foi lançar fora todo o medo. Ele não se preocupou se há 2000 anos depois as pessoas o rejeitariam. Ele não se preocupou se há 2000 anos as pessoas falariam mal dele. Ele não se preocupou com isso. Ele só se preocupou em amar. E ele foi um amor, ele fez isso com um amor inesgotável, que ele entregou
até a última gota do seu sangue, né? E ele se entregou. Então, o verdadeiro amor, o amor lança fora todo o medo, né? Se você ainda tem medo, é porque ainda você não conhece ainda o amor. Se você ainda tem medo de amar alguém, é porque ainda você não conhece o amor. Ah, mas é porque eu já amei demais e eu já sofri demais. Uai, e o que Paulo fala a respeito do amor? O amor é sofredor. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Mas só que o amor que foi contado é aquele amor da Disney, que as pessoas contam. Ah, mas é porque o final ele tem sempre que ser feliz. E por muitas vezes, o amor, o final não é feliz. A gente viu a história de Paulo, que amou a igreja, mas no final da sua vida, o que aconteceu? As pessoas não estavam lá. Quando ele mais precisou. A gente viu a Cristo, que amou os seus discípulos e amou-os até o fim. Ele diz isso na sua oração sacerdotal até Deus. Pai, eu os amei e amei até o fim. Todos aqueles que você me deu, eu os amei e amei até o fim. E aí o que aconteceu no final? Ele estava sozinho na cruz. Porque os seus discípulos, eles tinham ido embora. Né? Então, não fique acreditando, porque eu tenho que ser correspondido ao amor. Por muitas vezes o amor ele não vai ser correspondido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você corresponde a todos os amores que as pessoas te dão? Você nunca rejeitou alguém? Você nunca usou eu não vou falar de ignorância não, porque é uma palavra pesada. Mas você nunca usou de rejeição com alguém? Você nunca rejeitou alguém? A pessoa que ela é muito rejeitada é a pessoa que mais rejeita. É por isso que o amor ele não pode ter nenhum tipo de medo. Porque quem é rejeitado, ele vai ter esse coração, se ele não for curado, ele vai rejeitar as pessoas, até mesmo sem ele querer. A partir dele próprio, sem ele querer, sem ele perceber. Né? Então, a primeira coisa que nós devemos lançar para amar alguém é lançar fora todo o medo. Tem pessoas que têm medo de chegar até Deus. Tem pessoas que têm medo de chegar até Deus em oração. Por quê? Porque tem medo. Então, amem, se entreguem, lança fora todo medo. O perfeito amor, ele lança fora. Primeiro ele lança fora, ele pega, o perfeito amor, ele pega o medo e ele já lança fora. E por causa de medo, pessoas não se entregam de verdade ao propósito que Deus tem. Por causa de medo, pessoas deixam de amar, deixam de dizer eu te amo, deixam de demonstrar o amor. E agora a gente viu que o amor ele não pode ser somente palavras, não pode ser fingido. O amor ele é ações. Né? E tem muitas pessoas que amam somente da boca para fora, não com suas ações. E agora nós vamos ver aqui no versículo 19 que ele diz algo aqui, é um código para nós. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Tem muita gente que fala, nossa, eu amo tanto Jesus. Exatamente, porque ele te amou tanto. Ele amou a gente tanto. Ele nos amou primeiro, que nós podemos hoje amar as pessoas. Que nós podemos hoje amar a ele próprio, ao próprio Deus. E ele continua, se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Além de mentiroso, ele é assassino. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Beleza, Lisandra? Você saiu aí e voltou, né? Tranquilo. A gente já está finalizando, tá? Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento dele que temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão ou o seu próximo. Né? É aquilo que Jesus deixou. É o mandamento principal que Jesus deixou. Né? Então aqui a gente conclui o capítulo 3 e o capítulo 4 de 1 João. Né? Amanhã a gente está de volta aí, finalizando o 1 João. Eu acredito também que a gente já vai finalizar 2 João, 3 João, porque são capítulos rápidos, né?
São capítulos aí, são livros rápidos, somente um capítulo, e eu acredito que a gente já conclui essas cartas que João escreve aos seus filhinhos, né, a respeito do verbo da vida. Então, fica aqui um alerta para nós. Vamos amar a todos, porque o mandamento é amar, né, independente da situação. O amor ele deve prevalecer, tá bom? O amor é o dom supremo. Ah, mas eu não consigo amar o meu vizinho. Peça a Deus ajuda. Ah, mas eu não consigo amar o meu esposo, eu não consigo amar os meus filhos, não consigo amar o meu pai, não consigo amar a minha mãe, não consigo amar ninguém. Então peça a Deus que Ele vai te ajudar. Peça a Deus o amor fraternal, que Ele com certeza Ele vai derramar desse amor sobre a sua vida, tá bom? E o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Não tenha medo de amar as pessoas, tá bom, gente? Que Deus abençoe todos vocês aí que ficou comigo até o final. Luiz, Daiane, Lisandra, obrigado aí pela audiência, obrigado por você estar aí junto, né? Amanhã a gente tá de volta aí, eu te espero amanhã, tá bom? Amanhã tamo junto e é nóis, tá bom?